ele é um líder eclesiástico dotado de um dom específico concedido por Cristo. Muita gente fala, ser pastor não é ofício, é dom. Queridos, uma coisa não anula a outra. O fato de ser ofício não anula o fato de ser dom. Essas duas coisas, ser dom e ser ofício, convivem juntamente no Novo Testamento. Aliás, para que o pastor exerça o dom que recebeu de modo pleno, é necessário que ele seja investido no ofício. Não tem jeito. E nós vemos as duas coisas no Novo Testamento. Então notem, em Efésios 4, 8 e 11, nós percebemos esse aspecto do ministério pastoral sendo um dom, é uma dádiva. Veja o que diz Efésios 4, 8 e 11, observe aí na sua Bíblia, Efésios 4, 8 e 11, vocês sabem, Efésios também é uma epístola da prisão, foi escrita no mesmo ano de Filipenses, no ano 62, talvez fosse uma carta circular, há comentaristas que dizem isso, era uma carta circular enviada às igrejas em geral da Ásia. Veja aqui o que diz o versículo 8 de Efésios 4, diz assim, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Aqui falando da ascensão de Cristo. Cristo, quando subiu aos céus, a sua ascensão deu ensejo a que ele concedesse dons aos homens. Essa é uma das marcas distintivas da igreja. A igreja recebeu dons que os salvos de outras eras não receberam. E esses dons que a igreja recebeu, que são distintivos dela, ela só os recebeu quando Cristo subiu às alturas. É por isso que nós afirmamos, eu pelo menos tenho afirmado, que a igreja é distinta de Israel. Que a igreja não é Israel, que Israel não é igreja. Porque existem elementos distintos da igreja, e um deles é esse. Um deles é o recebimento de dons que o povo de Deus só passou a ter a partir da ascensão de Cristo. Não havia pastores no Antigo Testamento. Enfim, não no sentido que nós encontramos aqui no Novo Testamento. O texto diz que ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E nós chegamos no versículo 11. E fala aí desses dons. Diz assim, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas. E aí, entre esses dons, ele menciona, e outros para pastores e mestres. Aí existe uma discussão hermenêutica, porque no texto original, no versículo 11, cada um desses elementos é precedido por um artigo no acusativo. Quando ele fala apóstolos, profetas, evangelistas e pastores, as palavras são precedidas por um artigo no modo acusativo. Os alunos da Charles Spurgeon sabem o que estou falando, sabem o que significa modo acusativo. Mas quando chega a palavra mestre, o artigo não existe. Então o que acontece? Muitos dizem, olha, na verdade, aqui não há uma distinção entre pastores e mestres. O texto está falando do pastor que é mestre. Então seriam, Deus concedeu apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres. Seria um cargo, seria um dom, o pastor mestre. É o pastor que apacenta o rebanho. É o pastor descrito no exercício da sua função principal. Se essa for a tradução correta, então aqui o pastor é definido na sua função primordial, que é o quê? Ensinar. O pastor que não ensina, não apacenta. O apacentar do pastor é o ensino. Se ele não é mestre, a igreja dele vai morrer de fome. E vai começar a procurar lixo para comer. E eventualmente vai comer lixo.
Porque lixo é o que não falta sendo oferecido aí. Então, se a tradução correta for essa, então nós temos aqui apenas 4 títulos. E um deles, 4 dons, um deles o pastor mestre. O pastor cuja principal atividade é ser um professor. Se a ausência do artigo na palavra mestre não significa nada de relevante, então nós temos 5 funções. Temos os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e um outro grupo distinto, os mestres. Isso não fere em nada o nosso funcionamento, porque nós podemos ter mestres na igreja que não são pastores. Não tem problema. Eu posso ter na minha igreja professores, estudiosos de teologia, alunos aqui da Charles Spurgeon, formados na Charles Spurgeon, que dizem, eu me formei em teologia na Charles Spurgeon, não para ser pastor, mas para ser um professor na igreja. E existe amparo para isso, nesse texto. Eu sou colocado nessa função, e essa função existe na igreja, eu sei disso, à luz de um texto como esse aqui, se eu entender que a ausência do artigo antes da palavra mestre não conecta a palavra mestre ao termo anterior. Muito bem. O pastor, então, exerce um dom, de acordo com Efésios 4, um dom concedido por Cristo. Isso eleva a sua função a um status sacrossanto. O pastor deve se lembrar disso. Ele não é meramente um líder administrativo. Há líderes administrativos na igreja, mas ele não é meramente um líder administrativo. Ele tem que ter consciência da natureza sacrossanta da sua função. E isso vai ter implicações na sua postura, na sua linguagem e no modo como ele trata as pessoas da sua igreja e fora dela. Ele tem que se lembrar que o seu cargo, o dom que ele recebeu, isso envolve a sua pessoa numa espécie de liturgia. Ele tem que adotar a partir daí um comportamento e uma postura que se relacionem com a grandeza e a dignidade do dom que ele recebeu. Tem que ter consciência disso. Os pastores aqui em formação devem se lembrar disso. E fazer com que essa visão, de alguma forma, influencie a sua postura diante do mundo ao seu redor.